Especial pro Eric, filho do Heraldo Baquinho, nosso Tite, tá acompanhando o programa. Um abraço, Heraldo. Parabéns, Eric, muitos anos de vida. Bom, que honra, né? Hoje eu vim com a camisa aqui do Mineirão para receber esse convidado especial. Olha, eu conheço muitos jogadores, muitos mesmo. Mas educado que nem o Marcelo de Jean vai nascer, vai estar para nascer ainda, viu? Tive a oportunidade de algumas vezes conversar com o Marcelo. Tem uma camisa do Corinthians de 90 que eu ganhei do Marcelo. E no fim do ano, através de um convite do Léo Fajardo, tive a oportunidade de jantar junto com o Marcelo de Jean, com a sua esposa Rita, que é uma pessoa espetacular, junto com o Léo Fajardo, junto com o Valdir Todinho, que jogou aqui na Internacional. E hoje, gentilmente, o Marcelo vai nos atender, porque ontem passou na Bandeirantes o jogo em que ele parou o ataque do São Paulo naquela conquista 1-0 para o Coringão. Gol de Tupanzinho na jogada de Fabinho. Marcelo de Jean, você não sabe a alegria, a satisfação e a honra que eu tenho de recebê-lo aqui no Pimba nos Esportes. É o Edmar Ferreira que está falando. Muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo Marcelo de Jean. Boa noite. Obrigado, Edmar. O prazer é todo meu. Acho que desde que nós nos conhecemos lá através do Léo, do Valdir, né? Nós havíamos falado que estaríamos participando do seu programa e estou muito contente de estar falando com você e de participar do Pimba aí da Rádio Mix Limeira. Pô, honra toda minha, Marcelo. Você com certeza já deve ter assistido várias vezes a final de 90, mas ontem eu garanto que você ficou na sua poltrona lá, tranquilo, ao lado da Rita, assistindo. Como você foi bem naquela partida, né? Eu assisti sim o jogo. É sempre, né, bacana você rever os títulos que você ganhou, ainda mais, né, infelizmente, né, na situação que nós estamos aí, com não poder estar saindo de casa em virtude do problema do Covid. Então foi legal de reviver o título de 90, um título importante, né, principalmente pro clube e para nós jogadores que participamos também. Foi muito importante o primeiro título de campeão brasileiro do Corinthians, né? Antigamente só a nível estadual que o Corinthians ganhava os títulos, e acho que ali foi uma largada para que conseguisse ganhar mais brasileiros e depois a Libertadores e o Mundial, né? Eu acho que na cabeça do torcedor do Corinthians, ele fala decore salteado aquele time de 90, que entrou para a história, como disse o Marcelo, a primeira conquista do Campeonato Brasileiro pro Timão, né? Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei, Jacenir, Márcio, Wilson, Mano, Tupanzinho, Neto, Fabinho e Paulo Sérgio, um timaço, né? E o Marcelo jogava tão bem no Corinthians que ele fez o Guinei ter um nome que ele teve. Tudo bem que o Guinei, depois naquela Libertadores contra o Boca Juniors, meu Deus do céu, Marcelo, que judiação. Mas era muito fácil jogar do seu lado, né, Marcelo? Olha, o Guinei, ele era muito bom jogador, sabe? Às vezes ele sofria algumas críticas, né? Como acho que todos nós sofremos quando você falha em uma partida importantíssima, né? Mas o Guinei foi um dos jogadores importantíssimos para aquele Campeonato Brasileiro, né? Naquele ano de 90, nós, o primeiro semestre, não tínhamos conseguido chegar nem na final do Campeonato Paulista, né? Foi aquela final que foi Bragantino e Novo Horizontino, e então nós tínhamos que, no segundo semestre, tentar fazer uma boa campanha, né? E acabamos chegando, né, até a final do Campeonato Brasileiro e ganhando, né? Mas o Guinei foi uma peça importantíssima. Ele acabou saindo depois, né, daquele erro, né, que ele teve no jogo contra o Boca Juniors, e que por mim ele não teria saído, né? Eu até no momento que ele foi trocado pelo Henrique no União de São João de Araras, eu até falei para ele, não vai, né? Eu falei, espera mais um pouco, daqui a pouco você volta a jogar, né? De repente é uma ida que você está indo que não vai ter mais volta, né? Mas ele acabou indo e eu acabei fazendo uma dupla de zaga com o Henrique por alguns anos depois. Ô Marcelo, antes de passar para os meus companheiros te perguntarem também, os campeões de 90 ficam assim incomodados porque quando o Neto apresenta o programa dele, parece que só ele ganhou o campeonato de 90, né, Marcelo? Não tinha mais ninguém em campo, né?
Mas o Neto, a gente sabe, assim, eu joguei 4 anos com o Neto, né? Então, ele chegou em 89, chegou, acho que ele e o Denis, vindo do Palmeiras, acho que numa troca pelo, se eu não me engano, pelo Ribamar. Dida e Ribamar. Que era do Sport, e acho que o Marco Antônio, que era o zagueiro que veio da Ferroviária pro Corinthians, e foi na troca, acho que pelos dois, na época era o Leão, o treinador. Tinha o Dida também, parece que o Dida, lateral, foi envolvido também. Então o Neto chegou, o Neto, a gente sabe como que ele é isso mesmo que ele é no programa, né? Ele fala mesmo o que passa na cabeça, depois é que ele vai ver se ele falou alguma coisa de errado ou não. Então a gente já conhece, né? E ele realmente, nós não podemos tirar que ele foi decisivo nos jogos né, das quartas de final, semifinal. Realmente ele teve uma importância muito grande, mas é lógico que ele, pelo jeito dele, ele sempre aumenta um pouco, né? Mas ele foi um cara importantíssimo para nós, acho que cada um teve a sua parcela, e ele teve principalmente nas quartas de final e na semifinal. Você falou bem a respeito desses jogos decisivos. O Corinthians ficou marcado em 90 porque o Vasco é conhecido como o time da virada, o meu Vascão, mas o Corinthians foi o time da virada de 90. Por exemplo, contra o Bahia, jogo no Pacaembu, o Bahia sai na frente, o Corinthians vira com 2 gols do Neto. Um Neto maravilhoso, né? Espetacular. Contra o Atlético Mineiro, o saudoso Gerson, né? Que morreu em Santos, infelizmente, naquele hospital de Santos. Faz 1-0 de cabeça, vai lá o Neto e depois decide contra o Atlético Mineiro. E nos jogos de volta, 2-0, o Corinthians exatamente com 2-0, com o Marcelo sendo uma muralha ali ao lado do Ronaldo. Teve uma falta do Atlético Mineiro, do Éder Aleixo. Meu Deus do céu, segurei na cadeira com meu pai, porque a gente é corintiano aqui em São Paulo. A gente se segurou na cadeira e a bola passou perto. Eu lembro, aos 45 do segundo tempo. A hora que saiu aquela falta, eu falei, meu Deus, foi pro vinagre. Você também não achou, Marcelo? Aquele jogo foi o que você falou, né? Nós tivemos 2 viradas, né? Nós pegamos o Atlético nas quartas de final, saímos perdendo de 1-0, viramos 2-1 com o Neto sendo decisivo. Depois jogamos lá no Mineirão lotado, 0-0, e aos 45 do segundo tempo uma falta perigosíssima que o Éder bateu, a bola passou raspando, né? E depois o Bahia, a mesma coisa, né? A Bahia, um jogo dificílimo no Pacaembu, nós tendo que ganhar o jogo, saímos perdendo. O Neto novamente foi decisivo nesse jogo, fez os gols que deu a virada, né? E depois um 0-0 lá também numa Fonte Nova totalmente lotada, onde nós não fomos bem recebidos em virtude também de um probleminha que teve com a torcida do Bahia no Pacaembu. Mas nós conseguimos nos superar e fomos para a final do Brasileiro contra o São Paulo, como São Paulo sendo favorito, né? Acho que isso daí, de repente, foi até bom para nós, né? Porque eu lembro que acho que o jogo foi no domingo na Fonte Nova, e o primeiro jogo da final já foi na quinta-feira, e nós estávamos embalados e fizemos 2 finais muito boas. Falta cobrada pelo Neto, desvio do Wilson Mano, Chirulilili, gol em cima do tricolaço do Quina. Vamos lá, Marcelo Pilon, o seu xará Marcelo, vocês bateram um papo hoje. O Marcelo Digel é um cara maravilhoso, e o Marcelo aqui do meu lado, viu, Digel, quem organiza todos os entrevistados, quem faz ali uma espécie de peneira pra gente fazer as perguntas. Vamos lá. E ele é um homem extremamente educado, né? O grande Marcelo Digel. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, uma grande honra estar falando contigo agora oficialmente, né? É verdade. O Marcelo, o Marcelo, eu falei para ele, a primeira lembrança dele foi quando ele apareceu na TV, mostrando quando ele jogava pelo Corinthians e ele estudava ao mesmo tempo. Legal. E ele me lembrou, ele falou que foi num Globo Repórter em 88, depois do título paulista. Né? O Marcelo, e na verdade poucos sabem que o sobrenome dele é Marcelo Kiremidian, que é um sobrenome armênio, né? Como você comentou, é casado com a Rita, tem 2 filhos. Um beijo, Rita, uma pessoa maravilhosa. Tem 2 filhos, o Stefano e a Nicole.
E quem mandou um grande abraço para você foi 2 ex-companheiros de Corinthians, o Ronaldo Marques e o Edivaldo, zagueiro. O Edivaldo, que a gente chama ele de Costinha, né? Ele era intitulado Costinha, né? Marcelo, deixa eu te perguntar, qual foi a importância daquele título de 90, a chegada do Nelsinho Batista? Ontem, um pouquinho antes de passar o jogo, mostrou muito que o Nelsinho Batista trouxe uma união para o grupo. Como estava realmente o grupo antes e depois na sequência do campeonato com o Nelsinho Batista? O Nelsinho chegou vindo do Novo Horizontino, né? Como ele tinha conseguido ir para a final, né, do Bragantino, Novo Horizontino, uma final inédita de 2 times do interior, né? Ele chegou, eu lembro que ele me chamou, como eu era um dos líderes do time, né? Ele me chamou e falou: olha, como que vocês deixaram o time chegar no ponto desse, né? Eu falei: olha, nós somos jogadores, né? Eu falei para ele. Agora, com relação à direção, é que tem que tomar determinadas decisões com relação a treinadores. Nós realmente ficamos chateados de não termos conseguido ir à final do Paulista, mas nós estamos aqui para trabalhar. E juntamente com o Nelsinho veio o Flavinho Trevisan, né? Aquele era o preparador físico que gostava de treinar, né? Então o Flavinho também foi muito importante, apesar de ele ter nos matado fisicamente, mas foi graças, acho que, ao trabalho físico dele, juntamente com a parte tática do Nelsinho, é que nós conseguimos chegar ao título, né? Porque o nosso time era um time que corria os 90 minutos e conseguiu virar, né, os jogos decisivos nas semifinais e nas quartas de finais também. E na final também o time foi muito bem, em virtude do preparo físico. Mas o Nelsinho, sem dúvida, acho que como nós, ele estava pegando, acho que, o primeiro time grande como desafio, né, saindo do Novo Horizontino. Eu acredito que ele foi importantíssimo e nos ajudou muito na conquista do título, né? O Nelsinho se tornou um amigo nosso, pelo menos é um amigo que eu tenho, que nos encontramos normalmente uma vez por ano, no final do ano. Nós estamos sempre juntos em um almoço com outros amigos. E o Nelsinho, para ter uma ideia, foi ele que acabou me levando para o Cruzeiro, né? Quando ele foi para o Cruzeiro, coincidiu bem na chegada que eu estava retornando da França, ele acabou me levando para lá também. Então eu só tenho a agradecer a ele, né, por tudo que ele fez e pela ajuda que ele nos deu na conquista do Campeonato Brasileiro. O Marcelo lembrou bem do Flavinho Trevisan de Rio Claro aqui, cidade ao lado de Limeira, muito amigo do meu pai, Edmundo Silva, o querido Flávio Trevisan. E eu lembro da cena do Márcio, o volante. O Márcio Bittencourt jogou demais aquele ano de 90 pelo Corinthians, e a imagem dele toda sangrando, ele pega a bola e entrega para o Silas Santana, né, que foi que captou o jogo, entregue e começa a vibrar. Tem aquela imagem do Nelsinho Batista também, primeiro título brasileiro há 30 anos. O Marcelo de Jean ajudava o Coringão a ser campeão brasileiro. Robson Bernardo, à sua disposição, Marcelo de Jean. Marcelo, boa noite, é um prazer estar falando com você. Primeiro, acho que é bacana a gente falar, né, dessa carreira que você construiu nos grandes clubes, né? Fez história no Corinthians, mas eu queria abordar agora o assunto do Cruzeiro, né? Você também fez uma excepcional passagem pelo Cruzeiro, né? Em 98, essa é a minha opinião, e depois eu queria até que você confirmasse. Eu acredito que pelos números foi o seu melhor ano na carreira, talvez, né? Com títulos, com reconhecimento também na posição no Campeonato Brasileiro. E eu queria que você contasse pra gente dessa passagem do Cruzeiro, né? Como é que foi o início. E na semana retrasada nós falamos, né, com o Levir Coupe, que também foi seu treinador no Cruzeiro. Então eu queria que você abordasse esse assunto pra gente aí, comentasse qual é o seu ponto de vista, né, com relação a essa passagem no Cruzeiro num contexto geral. Sim, a passagem no Cruzeiro foi realmente muito boa. Para você ter uma ideia, quando eu retornei da França, eu tive uma certa dificuldade para encontrar clube. Eu acabei indo para o Goiás. No Goiás eu acabei assinando o contrato, mas 15 dias depois o Nelsinho me pediu no Cruzeiro, eu rescindi o contrato lá. Bom, as coisas não ficaram muito boas, o presidente do Goiás ficou um pouco chateado, achando que o Zezé Perrella tinha me aliciado. Bom, resumindo, eu fiquei 6 meses de 97 sem poder jogar em virtude disso. E eu tinha sido contratado para reforçar o clube, o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro de 97, e ao mesmo tempo ir para a final do Mundial, que o Cruzeiro tinha acabado de ser
campeão da Libertadores, né, ia disputar a final contra o Borussia Dortmund. Bom, resumindo, eu não consegui ser inscrito, né, em virtude dessa confusão que deu entre o Goiás e o Cruzeiro, e o Nelsinho tinha me levado, como eu já tinha falado. O Nelsinho, quando o time perdeu para o Borussia, o Nelsinho foi demitido e eu fiquei lá, eu tinha um contrato de 10 meses, e acabou chegando o Levir, né? Aí o Levir era um cara que eu não conhecia, nunca tinha trabalhado, né? Então eu tive que começar do zero e, por incrível que pareça, eu fiquei 7, 8 jogos na reserva, e quando eu tive minha chance eu acabei me firmando, né? Acabei virando capitão com o Levi. Nós tivemos um ano de 98 onde nós chegamos às finais de todos os campeonatos e infelizmente ganhamos apenas o Mineiro, perdemos a Copa do Brasil e a Mercosul para o Palmeiras e o Brasileiro para o Corinthians, né? Foi um ano muito bom para mim, foi um ano que eu acabei ganhando a bola de prata na posição, mesmo perdendo o Campeonato Brasileiro, né? E foi como em 90, quando eu ganhei também a minha primeira bola de prata. E acabei arrumando um amigo, né, que foi o Levi que acabou me levando também para o Atlético Mineiro em 2001. Então acabei trabalhando 4 anos com o Levi, conheci uma pessoa maravilhosa, né, um cara que é meu amigo também hoje. E o Cruzeiro foi uma passagem assim muito boa, e depois tive uma passagem rápida pelo Atlético Mineiro de apenas um ano. Muito bem, o Léo Fajardo tá na escuta, junto com a Edinara, sua esposa. Um beijo para esse casal bacana. Ele falou assim, eu falei: ô Léo, conta alguma coisinha do Marcelo, né? Ele falou: só fala para ele que tinha pavor de marcar o Miller. É verdade, ô Marcelo? O Miller não era fácil não, sabe? O Miller realmente, ainda bem que era o Miller, né? Porque o Miller realmente foi um dos grandes atacantes que teve, né? Principalmente no São Paulo, ele estava muito bem, né? Mas felizmente foi quando eu marquei o Miller na minha última partida com o Corinthians, contra o São Paulo. Foi quando o diretor do Lyon viu e eu fiz uma grande partida. Foi isso também que me credenciou para que eu fosse para o Lyon da França, porque se marcou o Miller é porque realmente vai ser um bom jogador lá na Europa. Então o Miller realmente me fez sofrer em alguns jogos, né? Mas ele que acabou me levando para o Lyon lá. E vocês jogaram juntos do Cruzeiro em 98? Jogamos por 4 anos. Ele chegou em 98 e ficou também até metade de 2001, quando praticamente saímos ao mesmo tempo. Foi quando a Hicks Mills estava diminuindo os investimentos. Verdade. Né? E aí acabou cortando os jogadores já com uma certa idade, com salários altos. Bem lembrado. Aquela final de 98 passou recentemente na Band também. Meu Deus, se você vê as escalações de Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro, o Marcelo de Jean, tinha o Gustavo, lateral direito, Ricardinho, eu era fã do Ricardinho, volante, jogava demais. Fábio Júnior, Miller, olha o timaço que tinha. Valdir Todinho não errou um passe. Parecia pai de santo experiente naquele jogo, não errou um passe, Marcelo. Verão, um timaço, né? O Marcelo deu um carrinho na área no segundo tempo, falei: meu pênalti, certinho, limpo na bola. Eu não lembro se foi no Edilson ou se foi no Dinei. Ali o Corinthians também tinha um time muito bom, né? O meio de campo do Corinthians ali era Covardia, Rincon, Vampeta, Marcelinho, Edilson, Luizão em grande fase, Kleber na lateral esquerda voando, né? Até o Índio jogava naquele time. Vamos lá, Igor Sedano, Marcelo de Gia. Boa noite, Marcela, tudo bem com você? Noite. Beleza. Marcelo, eu não sei se você pode comentar ou não a pergunta que eu quero fazer em relação à administração do Cruzeiro. Você que dia 1º de janeiro já não fazia mais parte, né? Você que chegou no Cruzeiro, se eu não me engano, em 2017 e foi uma das principais pessoas, né, da administração do Cruzeiro naquela época que houve bastante indícios aí e também bastante denúncias de irregularidades e tal, e você foi uma espécie de porta-voz do Cruzeiro, é o cara que deu a cara a bater, né? Como que vários torcedores cruzeirenses aqui da cidade, também do nosso da região, gostaria de saber, um time que vinha ganhando tudo, né? Bicampeão brasileiro, ganhando a Copa do Brasil, chegou em vários momentos aí à frente já do Campeonato Brasileiro e tal. Cresceu muito o Cruzeiro nesses últimos anos, aumentou ainda mais, né?
O que aconteceu com o Cruzeiro nesse último ano, principalmente ano passado? O que desandou, né? Desandou, cair para uma Série B, uma coisa que o Cruzeiro nunca tinha acontecido. Você sabe me dizer mais ou menos? Você tem uma intuição? O futebol ele é bem simples. Eu nunca comentei com ninguém, né, da imprensa sobre isso, né? E também não estou aqui para acusar ninguém, né? Quando eu cheguei, eu fui convidado pelo Itaí para trabalhar como diretor, né? Ele seria o vice-presidente. E eu falei para ele uma coisa, né? Eu falei, olha, Itaí, você sabe que a coisa mais importante, eu por ter sido jogador, o que nós temos que manter em dia é a folha de pagamento. Você pode fazer o que você quiser, que se não tiver o pagamento em dia, a coisa não anda. Ele falou, não, Marcelo, nós vamos conseguir, nós vamos fazer. E assim, o ano de 2018 correu tudo bem, porque nós ganhamos o Mineiro sobre o Atlético Mineiro, ganhamos a Copa do Brasil, onde foi o primeiro ano que foi um prêmio milionário, acho que foi 50 ou 60 milhões de reais, e isso fez com que nós conseguíssemos andar, né? Mas no meu modo de ver, o que aconteceu foi que foi pago salários assim para vários jogadores muito altos, não que os jogadores não merecessem, mas que o clube não tinha como marcar com a receita que tinha. Tinha uma receita de X e a folha de pagamento de 4X. Então, o momento que você não conseguiu mais arrumar dinheiro, e que foi bem em agosto de 2018, mais ou menos, aí começou, né, a desandar. Você não tem de onde você cobrar os jogadores e nem pedir um empenho maior, e aí foi isso. O futebol é bem simples, né? Mas foi um erro de salários em virtude de você não ter uma receita para pagar. Enquanto foi conseguido fazer os adiantamentos de televisionamento, né, de cotas de televisão, cotas da federação, enquanto foi possível fazer isso, nós ganhamos o Campeonato Mineiro novamente em 2019, chegamos à semifinal da Copa do Brasil, e nesse intervalo apareceu aquela matéria na Globo que realmente desestabilizou, e aquilo perdurou por alguns meses, né, com as pessoas que estavam sendo acusadas no comando do clube, e realmente, por mais que a gente saiba que o futebol não pode se misturar uma coisa ou outra, é difícil, né, porque toda a torcida estava preocupadíssima e os jogadores acabam se envolvendo, né, mas assim, para mim foi uma experiência muito boa. Eu realmente fiquei muito chateado em virtude do rebaixamento. É um clube que eu gosto muito, é um clube que me recebeu quando eu voltei da França. E quando você não tem assim uma diretriz firme, acontece no que aconteceu, né? Acho que já houveram outros exemplos de times grandes que foram rebaixados em virtude disso. Sempre quando existe uma falta de dinheiro por determinado motivo, o time acaba sendo rebaixado. Muito bem, o Valdir Todinho tá mandando um abraço pro Marcelo, tá acompanhando o programa junto com a Eike, junto com o Benício. Benício, bom de bola esse menino, viu? Vai dar o que falar. Você sabia que o Marcelo tem um cachorro chamado Gringo? Gringo? É ou não é, Marcelo? O gringo é figura, viu? O Léo falou que manda na sua casa o Gringo aí, viu? Vamos lá então. Manda mesmo, viu? Vamos lá. O Marcelo, que ele é chamado de Lorde. É Lorde, pessoas, todo mundo né? chama ele de Lorde. Mas também é graças também à experiência que ele teve em Lyon, né? Lógico. E o Marcelo, poucas pessoas sabem, o Marcelo foi o segundo brasileiro a jogar no Lyon. O Lyon é de 1950. Teve um jogador, Constantino, nos anos 56, e depois veio o Marcelo Dijan nos anos 90. O Raí foi para o PSG, ele foi para o Lyon. Marcelo, eu gostaria que você contasse
você foi vamos dizer, o primeiro, né, dessa nova leva aí dos anos 90 de levar um monte de jogadores para o Lyon, e o Lyon que se tornou uma potência nos anos 2000 depois, né, ele foi o primeiro a levar. E o que a experiência da França lhe ajudou depois no retorno para o Brasil, e depois quando você parou, que você se tornou empresário, diretor de futebol, o que a experiência da França te agregou, Marcelo? Olha, a experiência, quando eu recebi o convite do Bernard Lacombe, que era o diretor do Lyon até agora há pouco tempo, ele se aposentou em dezembro de 2019, o Bernard veio aqui no Brasil, viu alguns jogos, inclusive foi esse que eu falei, que o último jogo foi contra o São Paulo, marcando o Miller, e que ele gostou muito, e eu acabei sendo contratado. Eu fui com a ideia de vencer, né, não fui com a ideia na primeira adversidade de retornar. Então eu cheguei lá, eu me empenhei bastante, eu aprendi rápido a língua francesa, eu tinha um professor particular juntamente com a Rita, estudávamos 2 vezes por semana, e eu, como estava no dia a dia, eu já ia falando um pouco mais, né, mais rápido do que a minha esposa, e acabei ficando 4 anos lá, e no final do meu contrato, eles me pediram se eu pudesse ser representante, porque eles tinham gostado da minha forma de profissionalismo que eu tive lá. E na época eu falei, vamos fazer, né? O Lyon era um time bem médio lá na França, né? E acho que logo 2 anos depois, um senhor, o Monsieur Sedou, que é o dono do Pathé Cinemas, que é uma produtora de cinema e dona de todas as salas de cinema da França, ele investiu no clube, e foi aí que nós começamos a levar os brasileiros em 2000, acho que foi o primeiro brasileiro, foi, se eu não me engano, o Edmilson, depois, 6 meses depois foi o Caçapa, do Atlético Mineiro, e 6 meses depois foi o Juninho Pernambucano, né? Então, foi assim, eles começaram a ganhar os títulos, né? E os franceses começaram a achar que eu entendia de futebol, porque deu tudo certo, e nós tivemos aí longos anos, logo depois o Edmilson foi para o Barcelona, foi o Cris, depois foi o Nilmar, o Fred, o Fábio Santos, o Anderson, e o Lyon acabou ganhando 7 vezes seguidas, né, o campeonato francês, e isso foi muito bom para mim. Mas assim, o Bernard Lacombe teve uma participação muito importante, porque ele contratava muito bem os jogadores lá na França, porque a gente sabe que só levar estrangeiros, se não tiver a nível nacional uma contratação boa, e isso tinha lá no Lyon, né? E isso fez com que o clube crescesse muito, né? E eu fiquei contente de ter participado disso. Legal demais. Olha só, o Marcelo Dijan, que dorme por volta das 8 da noite, acorda às 5 da manhã para correr. Ô, louco, 20 minutos então para ele dormir? E daqui a meia horinha ele já vai pegar a Dona Rita, partir o cama, e depois 5 da manhã. Por isso que o homem é fininho, não tem nada de gordura. Ele mantém porque ele vai correr 5 da manhã. O Léo não aguenta esse pique não, viu? Pois não. O Oséinha da Bahia, acabou de postar uma foto aqui do Cruzeiro, título Copa Sul Minas 2001. E é um dos caras que você falou. Será que o Marcelo não tinha vontade de entrar naquele time também, jogar até 2003 para ganhar uma tríplice coroa no Cruzeiro? Verdade, também? Teria sim, é lógico que o Cruzeiro realmente é uma equipe. A cidade de Belo Horizonte é uma cidade muito boa para se morar, né? Eu sou suspeito de falar, realmente nós nos demos muito bem lá. Eu acabei ficando 5 anos quando retornei da França, 4 anos no Cruzeiro e 1 ano no Atlético Mineiro. Para você ter uma ideia, minha esposa e meus filhos não queriam voltar para São Paulo, né? Eu é que falei que, em virtude de eu estar trabalhando com o Lyon, né, na parte de contratações, eu falei que em São Paulo seria muito melhor, porque aqui tinha às vezes 6, 7 times na primeira divisão, e era muito mais fácil mostrar os jogadores, né, para os franceses aqui do que eu estando em Belo Horizonte. Mas quando eu fui convidado agora para retornar em 2017, a minha família ficou muito contente, todos foram para lá, e realmente Belo Horizonte é uma cidade que está no nosso coração.
Muito bem, parte final da entrevista com Marcelo Dijan, campeão brasileiro com o Corinthians, naquele timaço de Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei, Jacenir, Márcio, Wilson, Mano, Tupanzinho, Neto, Fabinho e Paulo Sérgio. Ontem passou o jogo na Bandeirantes, Corinthians 1-0, gol de Tupanzinho. Vamos lá, Robson Bernardo. Marcelo, a gente sabe que essa tua experiência na França, né, além de a questão cultural, né, que te acrescentou muito também, que é o que você nos conta agora, podemos dizer que você evoluiu também taticamente, né, porque se prega uma cultura diferente, né, na Europa com relação à disciplina tática. E eu queria que você contasse também pra gente as 14 convocações na seleção também, se isso acrescentou para sua carreira, o que você aprendeu e o que você pode dizer aí. Olha, vou falar primeiro da seleção brasileira. A seleção brasileira realmente é o máximo, né, pro atleta profissional, né? Eu tive a minha primeira convocação. Eu lembro que quando o Jair Pereira chegou aqui no Corinthians, foi logo depois da saída do seu Chico Formiga. Ele chegou em janeiro de 88 e na época ele falou que eu era o zagueiro menos ruim. Ele contratou já o Denilson e aí a diretoria, como eu tinha terminado o ano bem, eles falaram que teria que dar uma chance para mim. Então eu lembro muito bem que o Jair Pereira ele só falava assim para mim, depois do jogo ele olhava para mim, né, ele tinha um jeito sério, ele falava assim, foi bem. E acho que depois de umas 15 partidas, ele falou que eu deveria ir para a seleção para jogar a Olimpíada lá em Seul, né, que foi na Coreia, né, ele falou que eu merecia estar lá. Eu não fui, né, porque tinha outros na minha frente, e acabou que, quando acabou a Olimpíada, alguns jogadores já foram vendidos, e no retorno de Seul, teve um jogo amistoso na Bélgica, em Anderlecht, e eu fui convocado para o lugar do Aloysio, que tinha seguido para o Barcelona, e foi minha primeira convocação com o Carlos Alberto Silva. Depois eu tive mais algumas convocações junto com Lazzaroni, antes da Copa de 90, mas não fui para a Copa do Mundo, em virtude de ter outros jogadores na Europa, tudo, e depois eu fui convocado algumas vezes pelo Parreira em 92 e 93. São experiências muito, muito boas, você joga só com a nata dos jogadores, né, do futebol, e foi muito bacana. Com relação à França, eu não tinha, assim, a gente não percebe, né, mas como eu retornei em 97, quando o Nelsinho me chamou, o Nelsinho, eu acabei treinando com ele algumas vezes, né, eu não podia jogar, mas eu fiquei treinando no clube. E o Nelsinho, sim, sentiu uma diferença muito grande. Ele falou, nossa, você evoluiu, você voltou muito melhor, porque, assim, na Europa você já faz passes mais longos, né? A gente treinava isso, né? E é normal que você faça passes mais longos. Aqui no Brasil não, é mais toque curto, dificilmente um zagueiro lança. E isso eu tinha feito e eu comecei a fazer nos treinamentos. E o Nelsinho falou, não, você melhorou nisso, no posicionamento, até no seu jogo aéreo você está melhor. Realmente houve uma melhora, mas assim, se eu for falar para vocês que existe treino tático na Europa, é difícil, sabe? É apenas alguns treinadores. Eu fiquei os 4 anos lá no Lyon, eu nunca tive um treino tático, mas os jogadores acho que eles já vêm com uma consciência tática, não sei se das categorias de base, e não há necessidade de se fazer treinamento tático, mas na França pelo menos não existe muito. Eu sei que na Itália existe bastante treino tático. O Dida mesmo comentava comigo quando ele foi para o Milan que era 2 vezes na semana, 45 minutos por dia, repetições, que é o correto. Mas na França eles não têm essa cultura de se fazer treinamentos táticos como tem, por exemplo, na Itália. Perfeito. Marcelo Dijan, olha, gostaria de bater um papo com você de 5 horas, porque é bom demais te ouvir, toda a sua experiência, um campeão brasileiro com o Corinthians, um campeão paulista com o Timão, um cara espetacular que levou brasileiros para o Lyon da França e jogou muito bem no Lyon, comandou o Cruzeiro, né, através da diretoria do Cruzeiro, e é uma pessoa que todo mundo admira, todo mundo gosta. Marcelo, muito obrigado por sua entrevista, espero te rever no fim do ano. Fim de ano, se Deus quiser, vou novamente na casa do Léo aí
Faz questão de te dar um abraço na Rita, um abraço no Todinho, na Eike, no Benício, nos seus filhos. Muito obrigado por nos atender, viu, Marcelo? E obrigado pela camisa do Henrique, viu? Tá lá com o Léo Fajado. Eu sou muito fã do Henrique, volante do Cruzeiro, e o Marcelo, no jogo contra o Palmeiras, conseguiu essa camisa do Henrique para minha coleção. Fico muito feliz. Muito obrigado pela gentileza, viu, irmão? Eu que agradeço, Edmar. Agradeço ao Marcelo, que me contactou hoje à tarde. Ficamos nos falando a tarde toda aí por WhatsApp. E a todas as pessoas que participaram aqui da entrevista, foi um prazer falar com vocês aí. Abraço, prazer Marcelo. Todo nosso. Felicidade sempre, viu? Dá um beijão na família. Tá bem, obrigado. Será dado. Valeu, muito obrigado. Abração. Grande Marcelo Dijan, campeão com o Corinthians em 90, participou com a gente aqui no